Quem não participou semana passada, o estudo está sendo gravado, está disponível lá na página do Projeto Crescer. Nos ajude divulgando a página, divulgando os vídeos. E semana passada nós falamos um pouco sobre a unidade, conhecendo e entendendo a unidade. A unidade não no sentido de corpo, de comunidade, não nesse tipo de unidade, mas nós falamos sobre a unidade no perfeito relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus ele exige várias coisas. Nós conversamos sobre isso, sobre a unidade perfeita do relacionamento. Como é essa unidade perfeita? É quando a palavra ela grava nossos corações, ela germina, vira uma grande árvore, e dessa árvore ela produz frutos. Quando tem toda essa sequência, então aí sim existe a unidade perfeita do relacionamento com Deus. Não adianta você simplesmente pegar a palavra e se tornar uma grande árvore, ou seja, não adianta você apenas acreditar naquilo se você não é aquilo. O relacionamento com Deus, mais do que acreditar, é viver, é ser aquilo que acredita. Então, um pouco nós vamos conversar hoje partindo da ideia do crer. O projeto Crescer, crer e ser aquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos em Deus, cremos em Deus. Mas quem é Deus? Quem Ele é? Quem é Deus? Parece ser uma pergunta um pouco infantil, uma pergunta um pouco simples, porque hoje em dia nós o mundo inteiro já vamos falar de Deus. Existem várias religiões, várias seitas, várias ideologias, e muitas delas falam de Deus. Mas a grande pergunta é: será que estamos falando do mesmo Deus? Será que o mesmo Deus que é pregado em tantas seitas, em tantas religiões, é o mesmo Deus que nós acreditamos? É o mesmo Deus que é necessário crer? É uma pergunta que eu faço para vocês. E é outro que nós vamos estar conversando e ver sobre isso. E eu queria ler uma música de como o mundo vê Deus, como as pessoas veem Deus. Essa música é do Raul Seixas, se chama Paranoia, o nome da música. E a música ela fala o seguinte: quando esqueço a hora de dormir, de repente chega o amanhecer, sinto a culpa, porque eu não sei de quê. Pergunto: o que eu fiz? Meu coração não diz e eu sinto medo. Se eu vejo papel qualquer no chão, tremo, corro e apanho para esconder, com medo de ter uma oração que eu fiz. Não se possa ler, mas eu gosto de escrever, mas eu sinto medo. Tinha medo de sair da cama à noite para o banheiro, medo de saber que não estava sozinho, porque sempre eu estava com Deus. E minha mãe me disse, há tempos atrás: onde você for, Deus vai atrás. Deus vê sempre tudo que você faz. Mas eu não via Deus. Achava assombração, mas eu tinha medo. Eu vacilava sempre a ficar nu no banheiro, com vergonha de saber que tinha alguém ali comigo, vendo fazer tudo que se faz no banheiro. Paranoia. Eu dedico essa canção, Paranoia, com amor e com medo. É uma visão um pouco equivocada que nós temos de Deus. E essa visão, pode colocar um pouquinho? Isso. A visão que Raul Seixas ele tinha de Deus não é uma visão que muitas pessoas têm. Raul Seixas acreditava que Deus era aquele ser que estava acompanhando ele em tudo quanto era lugar, até na hora que ele ia no banheiro, e estava pronto para anotar todos os seus pecados, todas as suas falhas, porque uma hora ele ia cobrar. Uma hora ele ia ser cobrado. Era um Deus vingativo. E ele tinha medo. Era esse Deus, Nas charges fala, às vezes eu sinto saudade, simplesmente podia castigá-los. E quando a gente começa a conversar com as pessoas que seguem algumas certas religiões, acreditam nesse Deus. Um Deus que julga, um Deus que está no seu caderninho de anotação ali, escrevendo todas as coisas, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, e fala: agora você pisou na bola e agora eu vou te punir. Aqui se faz, aqui se paga. Agora a sua vida vai piorar.
acreditam que Deus é esse ser mau, esse ser ruim. E, infelizmente, mas Deus não acreditamos. Esse Deus que Raul Seixas tinha tanto medo, existia apenas na cabeça dele. Não é o mesmo Deus. Então, a ideia desse estudo hoje é: quem é Deus? Se ele não é esse ser que Raul acreditava, como muitas pessoas hoje acreditam, se não é esse Deus que ele é. E Raul acreditava nesse Deus porque ele via que entender Deus através da ótica de homens, através da ótica da igreja. Deus praticamente ensina a igreja formada de homens. Quando a gente estuda um pouco da história da igreja e vê as coisas que fez no passado, a gente fala: essa coisa não pode ser, porque estão vendo Deus através da ótica errada. Então, quem é Deus? Como a gente pode ver e reconhecer Deus? Temos que ver pela ótica de Cristo. Temos que ver pela ótica da Bíblia. Quem a Bíblia fala que é Deus? Quem a Bíblia nos apresenta? E não pelo prisma errado. Não é verdade? Segundo eu aprendi no catecismo menor, usado naquela época, quem é Deus? Deus é Espírito. Isso, nós vamos chegar lá. Então nós vamos falar hoje: quem é Deus? Como Ele é? Como Ele é? Existem outros deuses? Será que existem outros deuses? E por que eu tenho que saber de quem é Deus? Por que eu tenho que saber? Bom, vocês receberam aí o papel, né? Uma folha sulfite, um lápis. Eu gostaria que vocês, então, vamos fazer uma pequena dinâmica. Eu gostaria que vocês dobrassem a folha sulfite em duas partes, formando assim, então, 4 quadrados, né? 4 retângulos. Não sei se é quadrado ou retângulo. Então, pega essa folha sulfite e dá o quadrado duas vezes. Vai formar aí 4 pedaços, né? 4 quadradinhos. Pode abrir a folha sulfite, você vai ver que dobrou 2 vezes, pode abrir a folha. Então formou aí 4 quadrados, né? 4 quadros aí. Quadros, retângulos, vocês estão corrigindo. Quadrado tem os 4 quadros iguais. Então, nesse primeiro retângulo aí, ó, o retângulo da direita, em cima aí, primeiro retângulo, eu gostaria que vocês desenhassem bem rápido, não é uma competição, tá? Gostaria que vocês desenhassem bem rápido, pode ser uma flor, uma árvore. Tá? Então, nesse primeiro quadradinho aí, desenha bem rápido, bem simples, uma flor, uma árvore. Não é como concurso, ninguém vai ganhar um sorvete de flor. Uma flor ou uma árvore, isso. E aí, desenharam, mostra aí para ele ver se desenhou. Isso, tem umas cores bonitas, umas maiores, desenho branco. Até o João está acordado e desenhando. Boa, João. Nesse segundo quadrado, eu gostaria que vocês desenhassem algum animal. Pode ser cachorro, gato, papagaio, baleia, porco. Então, nesse segundo quadrado, eu gostaria que vocês desenhassem algum animal. Beleza? Mostra para mim. O grupo conseguiu desenhar um animal aí. Não precisa ser um peixe. Bacana. Todo mundo conseguiu? Mostra para mim aí que conseguiram. Um passarinho. Foi possível. A Mirella está fazendo um Picasso aí. Ah, meu dinossauro. Um dinossauro. Todo mundo conseguiu desenhar um animal. Mostra para mim todo mundo. Boa cabeça. Foi bonito. No terceiro quadrado, gostaria que vocês desenhassem uma pessoa. Lembrando que não é uma competição, tá? Gostaria que vocês desenhassem uma pessoa. Você, João? Oi? Pode ser. Então, no terceiro quadrado, você desenhasse uma pessoa. Todo mundo subiu, levanta a folha para mim. Eu tenho que desenhar uma pessoa. Isso. Beleza. Agora, no último quadrado,
quadrado eu gostaria que vocês desenhassem para mim Deus. Vamos lá, no último quadrado eu gostaria que vocês desenhassem para mim Deus. Quem conseguiu pode levantar a folha para mim. Alguém conseguiu desenhar Deus? Isso. Não dá para desenhar Deus. É impossível desenhar Deus. A Tássia disse que conseguiu desenhar. Ela fez um desenho de Deus aí. Nós vamos dar uma olhada. Então, não é possível desenhar Deus. Alguém, por favor? E por que não dá para desenhar Deus? Como a gente acabou de falar, Deus é Espírito. Deus, como sendo Espírito, ele é invisível. Não tem como ser desenhado. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele não teve começo, ele não vai ter fim. Deus é um ser que está fora do tempo. Não tem como a gente limitar Deus dentro do tempo. Ele age através do tempo. Não tem como a gente limitar Deus dentro de um espaço, porque Ele está em todos os lugares. Ele está em tudo. Então não tem como a gente desenhar Deus. É impossível. Eu gostaria de ler um texto que está no Salmo 139. Eu vou estar lendo na minha Bíblia, tá? Se vocês não quiserem ler a Bíblia, que a Bíblia é um pouco diferente. Eu uso a versão, a mensagem, tá? E diz assim, Salmo 139: Ó Eterno, investiga minha vida, faz apanhar todos os fatos. Sou como um livro aberto para ti, mesmo de longe sabes o que estou pensando, sabes quando saio e quando volto, nunca estou fora da tua vista, sabes antecipadamente o que vou dizer, antes mesmo de iniciar a primeira frase. Olha atrás de mim e lá estás, depois para cima e lá estás também. Tua presença é constante durante mim, isso é maravilhoso, embora não consiga compreender totalmente. Existe um lugar onde eu possa escapar do Espírito, fugir da tua vista? Se subo aos céus, tu lá estás. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em um minuto. Na verdade, já estavas me esperando. Então eu disse a mim mesmo: Ele me vê até o escritório. À noite estou imerso na claridade. Isso é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade para ti são a mesma coisa. Assim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, meu Deus. Edificar sem fogo, corpo e alma. Sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos. Como fui esculpido do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto que me viesse crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. É um salmo que eu gosto muito, e é um salmo que fala um pouco dos tributos de Deus. No salmo a gente vê que Deus ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Diferente dos anjos que não está ocupando espaço. Os anjos se movem muito rápido, mas eles não conseguem ocupar todos os espaços. Deus não. Deus está em todos os lugares. E Deus sabe todas as coisas. Sabe aquilo que eu vou dizer antes mesmo de dizer. Ele conhece os meus dias antes mesmo de eu morrer. Engraçado que o salmista é diferente do Raul Seixas, quando ele tem noção dessa realidade, dessa verdade que ele não fica. Pelo contrário, ele se sente amado, ele se sente protegido, ele se sente a criatura mais especial. Porque Deus, o seu imenso poder, com toda a sua glória, ele ama particularmente a nós. Então Raul não entendeu um pouco sobre isso que Deus está olhando, que está protegendo, que está guardando o tempo dele, infelizmente. E o Salmo também te deu outro atributo de Deus que é a onipotência. Ele pode todas as coisas, ele nos formou.
Ele nos deu vida, Ele habitou o Espírito e a alma dentro de um corpo. Esse é o nosso Deus que criou todas as coisas. Criou tudo, criou os céus, criou o mar. E Romanos 11:36 diz que por dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória a Ele eternamente. Deus é Espírito. Então Ele não pode ser Deus. Se Ele é Espírito e Ele é todo poderoso, por que então Ele não se dá uma imagem? Seria muito mais fácil a gente adorar se a gente tivesse algo para ver, algo para tocar. Seria muito mais prático. Se Ele é todo poderoso, então por que Ele não se dá uma imagem? Eu não sei dizer o porquê, mas eu acredito que foi uma forma de estimular a nossa fé. Adorar algo que a gente vê, adorar algo que a gente pega, muito fácil. Mas acreditar em Deus, o ser que nós não podemos ver, que não podemos palpar, é mais difícil. Então ele é muito claro quando ele dá as tábuas da lei, no segundo mandamento ele fala: olha, não farás para ti imagem e semelhança nem nos céus nem na terra. Não devemos fazer imagem, não devemos facilitar o nosso coração a Deus, o nosso culto, porque Ele é Espírito. E temos que adorá-lo, temos que acreditar no Espírito. Quando a gente vê uma obra de algum pintor, um quadro de bonito, a gente vai lá e parabeniza o quadro ou o pintor? O pintor. O pintor que nós vamos lá parabenizar, prestigiar. Então por que com Deus seria diferente? Então por que eu iria adorar uma imagem? Porque eu iria adorar algo palpável. Se Deus não é aquilo, Deus não está na pedra, Ele fez a pedra, Ele fez a madeira, Ele é Espírito. Então a nossa adoração é invisível para quê? Para que a nossa fé fosse trabalhada. Mas Lucas, se Ele é Espírito, se Ele é invisível, será que posso ter certeza que Ele existe? Eu não posso ver, eu não posso tocar, como ter certeza que Ele existe? O Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Será possível mesmo a gente ver Deus através da natureza? Coloquei algumas imagens, não ficou muito bom, muito bom. Vocês falei semana passada que eu sabia mexer no PowerPoint, mas eu tentei fazer aula. São duas imagens, talvez no vídeo, se você acessar depois do canal, vai ter uma imagem melhor para você ver, tá? Então acessa o canal do vídeo. Então ali tem algumas paisagens, planeta Terra, planeta Júpiter, mais uma imagem aqui. Aqui nós temos alguns animais, tigres, cavalos correndo. Ali aquele pato, eles estavam com um peixe, voando com um peixe na mar. Aqui nós temos outra paisagem do sol, mais um pouco. Aqui nós temos um jardim do universo. Como olhar para essas imagens, o que a gente sente? O que pensar quando a gente olha para essas imagens? Algumas pessoas vão tentar explicar essas imagens como sendo uma energia muito grande que há bilhões e bilhões de anos aconteceu, e as moléculas foram se ordenando, foram se ajuntando, e com calor, frio, luz, e formou um pouco de massa e chegou a ser aquilo. Mas é muita viagem. A verdade é que essas imagens é a glória de Deus revelada. É Deus se revelando para o homem. Paulo diz em Romanos que os atributos de Deus, toda a sua glória, toda a sua divindade, ela é revelada na natureza. O homem pode ver essa natureza, ele pode ver e contemplar isso. Ele olha a natureza e não tem como questionar que não existe Deus. E Romanos fala que o homem então ele se torna indesculpável. O homem não tem desculpa, mas Deus eu vou saber, não tem esse desculpa. Basta olhar para a natureza, basta olhar para a perfeição, não tem desculpa. Mas olhar para a natureza e acreditar sobre Deus é suficiente? É suficiente para uma adoração sincera para Deus? Seria, se não fosse por causa do pecado. Calvino vai dizer que Deus oferece uma revelação objetiva,
válida, racional acerca de si mesma na natureza. Ela pode ser observada por qualquer pessoa. Então a glória de Deus está ali, pode ser observada por qualquer um. Só que até o homem olha, vê, reconhece, mesmo não querendo, mas sabe no fundo que foi Deus que fez. Mas por causa do pecado não é suficiente para ele alcançar conhecimento da salvação. É preciso então um estudo, uma amizade, um relacionamento com Deus, para entender então o plano da salvação. Quando você reconhece, começa a andar com Deus, então o plano da salvação fica claro para você. Bom, mas Deus criou muita coisa para dominar, para comandar. Será que ele está sozinho nessa? As culturas antigas, eles acreditavam em vários deuses que comandavam várias culturas. Os gregos, por exemplo, tinham os Zeus, que era o rei do Deus provedor, comandava tudo. Tinha Poseidon, que era o rei dos mares, Ares, o deus da terra, Hades, o deus do submundo. Então cada deus era responsável por alguma coisa na terra. Os egípcios também ficavam para trás, mas tinham vários deuses. Tinha o deus que era do Nilo, o deus da plantação, o deus da lua, o deus do mar, que era o deus sol, o deus dos filhos da morte. Mais ou menos isso, a gente vai colocar vários deuses. E adoravam esses deuses, serviam esses deuses. O que a Bíblia diz a respeito disso? Será que nosso culto é muito grande mesmo? Fazemos fotos de universos, muitas coisas. Será que Deus também tem vários deuses que controlam cada coisa? Resposta para a Bíblia: existe só um Deus, é uma só fé, é um só batismo. Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e todos nós. Está em Efésios 4, 5 e 6. Ou seja, Paulo vai dizer o seguinte: existe só um Deus e uma só fé. Qual fé é essa? A fé de que Deus é o único Deus. É o Deus que criou todas as coisas, que mandou seu Filho para que morresse por nós e ao terceiro dia ressuscitasse. E quando ele ressuscita, então nós somos batizados com o seu Santo Espírito. Se a gente não acreditar nesse Deus que é dividido em três pessoas, que age nas três áreas da nossa vida, se não acreditarmos nisso, não é a mesma fé. Então, não é de Deus. Não tem como a gente adorar só Deus, acreditar só Deus e dispensar Jesus, como algumas religiões falam. Algumas religiões falam: não, Deus a gente acredita, mas Jesus ele foi um profeta. Jesus só foi um cara muito bom. Bom, se você acredita nisso, então o seu Deus não é o mesmo Deus que Deus. Não, mas eu acredito que ele fez. Tudo bem. Mas se você não acredita nessa trindade, se você não acredita nesses três que formam o único Deus, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um agindo no todo. Se você não acredita nisso, então não é o mesmo Deus. Não tem como. O primeiro mandamento: Deus é muito claro. Não terás outros deuses. Não existe. Se não existe, você não pode ter outros deuses. Mas hoje é muito fácil, a gente sabe que Deus, que era, essas coisas não existem. Hoje o mundo cristianizado é muito fácil acreditar nisso. Sim, a gente não acredita naqueles deuses que existem, mas nós temos outros deuses. Muitas pessoas têm outros deuses que acabam tirando o lugar de Deus. Como, por exemplo, o Deus de Deus. Aquele Deus que a pessoa fica focada em querer ganhar cada vez mais. Quanto mais dinheiro, mais poder. É isso que o mundo ensina. Quanto mais dinheiro, mais poder você tem. Melhor você é. As pessoas vão muito, matam, ultrapassam, fazem tudo por causa do dinheiro. Então, não quer dizer que eu posso ter dinheiro. Não é isso. Não estou falando aqui para todo mundo fazer votos de pobreza. Não é essa a ideia. Você tem sim que ter um dinheiro. Mas o que você faz com o seu dinheiro? O seu dinheiro está sendo usado para a honra e para a glória de Deus? Ou você está sendo usado para o dinheiro? O dinheiro nunca pode tomar o lugar de Deus no seu coração. O
O dinheiro nunca deve ser o nosso foco. Sim, o dinheiro muitas vezes se torna Deus de muitas pessoas. Existem outros deuses também. A diversão. Muitos passam a vida toda querendo curtir a vida ao máximo, querem aproveitar. Muito rápido, querem aproveitar cada momento, cada instante, querendo divertir. Não é errado se divertir. Deus quer mesmo que a gente aproveite, que a gente se divirta, que a gente esteja em comunhão com as pessoas. Mas assim pode ser o nosso objetivo. A diversão pode ser o nosso foco no trabalho. Quantas pessoas ficam lá focadas no trabalho? Querem ter altos postos, altos cargos, ser o Senhor de tudo. Mais uma vez, não é errado. Deus manda lá para trabalhar, você tem que trabalhar. Porque é o trabalho que você vai tirar seu sustento. Não é errado você se esforçar para ter um bom cargo no filho. Não é errado. Não é errado você se esforçar estudando para conseguir entrar numa boa faculdade e ser o melhor aluno. Não é errado. Não é pecado isso. Porém, a mesma dedicação que você tem no seu trabalho, em querer ser alguém maior a Deus, tem sido a mesma dedicação no reino de Deus? Tem sido a mesma dedicação para as coisas de Deus? Quando eu falo isso, não estou falando para você pesar a festa de aniversário da avó ou um projeto terceiro. Olha, agora, onde eu vou? Se eu for para a festa da minha avó, eu estou precisando mais de diversão. Não é isso. Você tem que ir mesmo na festa da sua avó, você tem que se divertir. Só que a ideia é, aonde está a sua força? Aonde está a sua dedicação? Aonde está o seu objetivo? Seu objetivo de vida está sendo diversão? Seu objetivo de vida está sendo trabalho? Seu objetivo de vida está sendo dinheiro? E o pior dos deuses, como vivemos no mundo egoísta? Um mundo onde cada vez eu quero ser mais para mim, mas eu quero tudo para mim, quero toda a atenção, todo o carinho, eu quero ser o centro. Isso tudo é. E muitas vezes isso acaba se tornando realidade nessa vida. O Deus que eu quero me aparecer. E corro atrás da minha vontade, e corro atrás dos meus sonhos, e corro atrás dos meus objetivos. Não me importa com quem está do lado, com quem está na minha frente, eu quero alcançar o meu objetivo. É isso que é a realidade do nosso mundo. Porém, quando a gente começa a estudar o Evangelho, a gente começa a ver a vida de Cristo, a gente vê que a proposta do Evangelho é totalmente contrária. É o servir, é o outro, é Deus. Deus tem que se viver no lugar. Deus tem que ser o centro, não o meu. Você não tem que correr atrás das coisas que te fazem feliz, atrás dos seus sonhos, mas você tem que correr atrás dos sonhos que Deus tem para você. E Romanos 12:2 diz: e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, olha, não se conforme com esse mundo. O mundo está pregando o eu. O mundo está pregando coisas que te realizam. O mundo está te pregando um ser individualista, um ser egoísta. Que te realizam. O mundo está te pregando um ser individualista, um ser egoísta. Não se conforme com isso. Não aceite isso. Busque as coisas de Deus. Corra atrás da vontade de Deus. Negue a si mesmo. Negue as suas vontades. E corra atrás da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas Lucas, eu quero muito entrar naquela firma. Lucas, eu quero muito entrar naquela faculdade. Eu quero muito aquele carro. Sim. Mas será que Deus quer isso para você? Você já se perguntou? Às vezes dedicamos tanto tempo da nossa vida, tanto empenho, tantas forças em algo que queremos, e deixamos de perguntar se é isso que Deus quer. Se é isso que Deus quer. Daí, de repente, quando tudo dá errado, quando nada dá certo, aí se revela o propósito. Quando, na verdade, nunca perguntamos se essa é a vontade de Deus. Mais uma vez, a ideia aqui não é fazer votos de pobreza, abandonar a faculdade, não é isso tudo, não. Essa é a ideia. A
Nós temos sim que estudar, temos sim que trabalhar, temos sim que ter objetivos, mas não os nossos objetivos. Temos que estar abertos e flexíveis para os objetivos de Deus. Não podemos deixar esse Deus, o eu, reinar em nossa vida. Não podemos. Um texto que eu gosto muito, sempre penso nele, sempre. Hoje eu falei que é o texto de Paulo que fala: não sou mais eu que vivo, mas é Deus que vive em mim. Paulo, ele mata esse Deus que tem dentro dele. Ele fala: não é mais eu que vivo, não quero mais as coisas que eu vivo. É Cristo que vive em mim, eu só estou vivo porque Cristo deu a vida dele por mim. Então não faz sentido, se eu vivo a vida de Cristo, não faz sentido então eu correr as coisas atrás das coisas que eu quero. O sentido correto é eu correr atrás das coisas que Deus quer, que Cristo quer. Bom, é algumas coisinhas sobre Deus, coisinhas básicas, na verdade, coisinhas simples, mas são muito importantes para a nossa vida. E quando a gente fala sobre tudo isso, chegamos tudo nós deparamos com uma coisa: adoração. Ficou muito ruim a escrita ali, mas ali está escrito: ser aquilo que crer é adoração. Quando eu sou aquilo que eu creio, então eu estou adorando. O homem foi criado com o objetivo de adorar a Deus. O homem foi feito para adorar a Deus. Só que Deus, ele não quer essa adoração que seja algo obrigado. Deus não quer que a gente adore porque nós somos obrigados a adorar. Ele espera uma adoração espontânea. Por isso que Deus fez isso. Por isso que nós temos a liberdade. Espera que nós façamos isso de coração. Então o homem foi criado para adorar a Deus. E a nossa adoração deve ser contínua, 24 horas por dia. Desde comer o lanche com nossos amigos, tomar um sorvete, até o dia em que nós temos que abrir mão da nossa vida para Deus. Não existe algo, isso aqui é uma coisa, não precisa adorar a Deus, não. Em tudo. Momentos de comunhão, momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de abrir mão para você mesmo. Nossa adoração deve ser 24 horas. Diferente do louvor, que é um reconhecimento de tudo aquilo que Deus fez por mim, tudo aquilo que Deus faz, a adoração é ser aquilo que Deus é. Eu só posso adorar então quando eu sei quem Deus é. Eu só posso adorar quando eu conheço Deus. Se eu não conheço, como adorar? Pode mostrar. Deus é a luz. Ele é a luz. Ele é a luz deste mundo. É a luz que mostra o caminho. E para ser um verdadeiro adorador, nós temos que ser luz aqui no mundo. Nós temos que refletir aquilo que Deus é. Se Deus é luz para mostrar o caminho, nós, através da nossa vida, temos que ser luz e mostrar o caminho para as outras pessoas. Se Deus é amor, nós, através da nossa vida, das nossas atitudes, temos que ser demonstrar amor às outras pessoas. É assim que nós adoramos a Deus. Se Deus nos ensina a servir, nossa vida tem que ser um serviço a Deus. É assim que nós adoramos. Isso tem que ser constante. Porque Deus Ele está à procura de adoradores. Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que significa? Adoradores que adoram em espírito. Se Deus é espírito, então Ele está procurando vários espíritos que possam adorar. Não é isso. Não é isso que Ele quer dizer. A questão de que Deus é espírito, Ele está falando assim, que Ele procura adoradores que o adoram em espírito. Ou seja, não é uma coisa mecânica, não é uma coisa robótica, não sei se isso falar, mas não é algo assim, hoje eu saí de casa e vou demonstrar amor para o próximo.
E sai procurando, opa, mostrei amor, adorei a Deus. Opa, agora eu tenho que mostrei amor, eu tenho que mostrar serviço. Sai procurando, opa, fazendo o que mostra serviço. Isso não é ser um adorador do Espírito. Isso é um adorador pré-programado. A ideia de ser um adorador que adora em Espírito é um adorador que adora no interior. É uma pessoa que faz isso involuntariamente, sem pensar, sem perceber. Ele faz isso, ele adora, está servindo, está amando, está sendo justo, está mostrando através das suas atitudes o caminho que leva a Deus. Isso significa adorar em Espírito. E adorar em verdade é saber o porquê você está fazendo isso. É conhecer realmente quem Deus é, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele fez. É conhecer pelo conhecimento dessa verdade e é se adorar na verdade. Porque você pode dar sorte, né? A gente fez isso. Legal, bacana. Mas o verdadeiro adorador, ele sabe o que tem que fazer. E sabe o que tem que fazer, e por saber o que tem que fazer, ele faz isso de maneira involuntária. Porque ele está em processo de crescimento, está andando com Deus, conhecendo Deus, aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre a verdade, e assim não adora completamente. Mas Lucas, quem Deus é? Bem, eu não posso falar para você quem Deus é. Isso é uma coisa que você tem que descobrir. Isso mesmo. Nós falamos algumas coisinhas. Que Deus é amor, que Deus é luz, que Deus está nos orando, que Deus está nos protegendo. Falamos algumas coisinhas sobre quem Deus é. Mas Deus, Ele quer se relacionar de maneira especial e individual com cada um. Então, para cada um, Ele vai se apresentar de uma maneira diferente. Para cada um, Ele vai esperar que tenha atitudes e uma vida diferente. Ele não criou robôs e fez essa leva de 50 vai ser desse jeito. Não. Ele fez cada um de uma maneira diferente. Cabelo, até gêmeos, tem uma coisa que não é. Tudo é feito nos mínimos detalhes. E com cada um, Ele quer se relacionar. E a ideia do relacionamento que nós vamos conversar no nosso próximo estudo é que Deus, Ele quer se relacionar com você. Deus, Ele quer se apresentar para você. Deus quer que você o conheça. Ele já te conhece, mas Ele quer que você o conheça. Ele quer que você usufrua da amizade dele, usufrua dele. É isso que Deus quer, por isso que Ele escolheu, para que a gente possa usufruir dele. Então, Lucas, quem é Deus? Desculpa, não é o que eu vou te falar para eles. Eu sei quem Deus é para mim. Eu sei e oro todo dia para que eu possa viver a vontade dele e viver a vontade dele. Eu só vou saber quem Deus é a partir do momento que eu me relaciono com ele, a partir do momento que eu estou disposto a andar com ele, a partir do momento que eu estou disposto a ouvir com ele. Isso não é algo que a gente aprende na escola, que fala, faça isso, e você chega ao resultado. Isso é algo individual. Isso cabe a cada um de vocês a matar aquele Deus. Colocar o Deus no Deus. Para concluir, o que as pessoas veem quando olham para nós? O que as pessoas têm visto? Nós vimos que a natureza, ela revela a glória de Deus. Falamos bem rapidamente que Deus é luz, e se Deus é luz, eu tenho que ser luz aqui na terra. As pessoas têm que olhar em mim e ver luz. Eu tenho que ser o sal da luz. Eu tenho que fazer a diferença. Quando as pessoas olham para mim, elas têm que enxergar com Deus. Quando as pessoas olham para mim, elas têm luz, será que elas têm luz de Deus ou só têm luz de Deus? Quando as pessoas olham para vocês, quem elas têm luz? Vocês têm refletido a glória de Deus? Está sendo refletida a glória de Deus através das suas vidas? Mas Lucas, isso é possível? Sim, é possível. No livro do Êxodo, nós vemos que Moisés, quando ele falava com Deus, e ele vinha para o povo, ele tinha que colocar um lenço, um véu no rosto dele, porque ele refletia, ele brilhava, ele teve contato com Deus e refletia a glória de Deus. Então eles colocavam um véu. Aconteceu isso com Moisés. Luiz, não quer dizer que eu vou passar perto de uma radiação grande e sair brilhando. Não é isso. Eliseu lembrava de uma terra distante, a terra de Sunem,
E uma mulher rica chega para o seu marido e fala o seguinte: olha, marido, aquele homem é ele fica branco o tempo todo, aquele homem é homem de Deus. Aquela mulher, sem falar com Eliseu, só de ver ele andando dia após dia, ela reconhece e fala ao marido: aquele homem é um homem de Deus. A nossa atitude, as pessoas têm visto que nós somos homens e mulheres de Deus. Estevão, quando eles falaram das Escrituras, lá no Sinédrio, ele falava de tudo, contando a explanação do povo de Israel, diz que designados o seu rosto era como de anjo. O rosto de eles era como se fosse um anjo. Ou seja, a glória de Deus era refletida no olhar de Eliseu. Não mudou. Eliseu saiu com a cara de Eliseu, mudou o rosto de anjo. Está dizendo que as pessoas olhavam para Eliseu e viam. Ou seja, a glória de Deus era refletida. Lucas, como eu posso restabelecer a glória de Deus? Como eu posso adorar? Isso é o relacionamento com Deus. Isso é o seu relacionamento, é o seu empenho. É descobrir quem Deus é. Aqui na igreja é importante, sim, é muito importante. Porque aqui em família, aqui é o momento que nós temos para compartilhar, para questionar, de perguntar, de contribuir de alguma maneira para o crescimento. Só que você só vai conhecer realmente quem é Deus através do seu relacionamento. Como eu disse no começo, muitas pessoas têm uma visão de Deus errada porque olham Deus através da igreja, através da história da igreja. Olham Deus e querem ver Deus através de ações e pessoas. Nossa, viu aquele líder religioso aconteceu isso, esse é Deus do cara, estou fora. Por quê? Porque querem aprender de Deus através do Cristo errado, através do lado errado. Como conhecer a Deus? Só andando com Ele. Somente se relacionando com Ele. Somente estudando a palavra. Somente se entregando a Ele. Aí sim você vai conhecer Deus. E quando você conhece a Deus de fato, aí sim então você começa a resplandecer a glória de Deus. Aí sim, quando você começa a ser luz, você começa a ser sal. Você começa a adorar. Essa é a minha oração, esse é o desafio. Para que possamos conhecer a Deus. Que possamos estar dispostos a nos sacrificar. Sacrificar visando a vontade dele. Nos dando mesmo por inteiro, olha Deus, eu quero ser. O Senhor me colocou naquele serviço, eu quero ser bênção. Está dando tudo certo na minha vida, eu quero ser bênção. Eu quero entender o que o Senhor quer para mim, eu quero entender porque tantas coisas boas estão acontecendo, eu quero ser bênção. O contrário também é real. Deus está acontecendo muita coisa boa, mas eu confio em Ti. Eu quero que primeiro essas coisas ruins, essas coisas que estão erradas, eu quero restabelecer a Sua glória. Eu quero fazer o que Tu pensa. Porque a Tua vontade é perfeita, é agradável. Feche seus olhos. Deus, a palavra foi falada. Grande desafio, Deus, de Te conhecer. Obrigado, Deus, porque diante da Sua glória, de todo o Seu poder, o Senhor nos fez especiais, o Senhor nos fez diferentes. E o Teu desejo, Deus, quando nós temos a palavra, é de que o Senhor quer se relacionar conosco. O Senhor quer que nós o conheçamos de maneira individual, de maneira íntima. E Senhor, precisamos te conhecer, precisamos aprender de Ti, precisamos de Ti, porque sozinhos não temos como conseguir, não temos como vencer. Esteja conosco, Pai. Nos torne fortes, nos torne prontos a abrir mão da nossa vontade para a Tua vontade. Abençoe esses jovens, Deus, que vieram para cá, ouvidos pelo Teu Santo Espírito, nos falou da Tua palavra. Abençoe essa comunidade. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Convido aqui para o mais um momento de